bem-vindo a mais uma aula de cálculo numérico em Julia. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com equações diferenciais ordinárias, tá? Então a gente vai falar sobre o problema de valor inicial. Então é o seguinte, essa aula não vai ser uma aula introdutória de equações diferenciais, e nem você precisa saber muito sobre equações diferenciais para acompanhar essa aula. Por exemplo, você não precisa saber resolver equações diferenciais, mas se souber vai ajudar muito, ok? Deixa eu já diminuir a grossura dessa linha, ok? Então, equações diferenciais. Qual que é a ideia? A gente está falando de equações que têm derivadas no meio, tá? Então, por exemplo, você fala da taxa de crescimento exponencial, você está falando uma função y de x, ela tem taxa de crescimento exponencial, se a derivada de y em relação a x for um múltiplo da função x, da função y de x, quer dizer. Ou seja, esse y' aqui, lembrando, é dy dx. Ou seja, você tem uma equação que relaciona a função y e a sua própria derivada. Se você tiver alguma coisa do tipo y vezes y' de x igual a 5. É uma equação que relaciona a função com a própria derivada. Se você tiver seno de y' de x dividido por y de x ao quadrado mais 1 igual a y duas linhas de x, é uma equação que relaciona y com suas derivadas. Agora a primeira e a segunda derivada. Então todas essas coisas são equações diferenciais, tá? E o problema de valor inicial é um problema que você tem uma equação diferencial, e a gente vai escrever de uma maneira um pouquinho mais geral. Você tem que o y de x é uma função f de x e de y, tá? Então você resume para esse tipo de problema. E que você tem um ponto inicial que você conhece. Então aqui, por costume, né, a gente pensando no tempo, a gente muda, em vez de falar x, a gente costuma colocar t, tá? E é mais tradicional só. E você está falando que essa equação diferencial vale para quando t é maior que t0. Você está falando, olha, eu sei como é que está e eu sei como é que fisicamente é descrito essa evolução. Isso é, a taxa de crescimento da função y, eu sei como é que ela muda e varia no tempo. Então eu quero saber como é que vai ficar. Tá? Note que eu posso ter, aqui eu completamente ignorei esse tipo de problema, mas eu posso ter alguma coisa aqui que envolva x também, tá? Por exemplo, alguma coisa assim. Essa equação diferencial aqui em cima que eu estou escrevendo, ela relaciona y e a sua derivada, apesar de também depender de x. Quer dizer que a relação entre as duas depende do ponto onde ela está. Ok? Um outro exemplo que eu acho sempre interessante falar, quando você tem a equação de uma circunferência. Eu acho interessante. Não é tão relevante, mas é tão divertido. Você tem a equação de uma circunferência, vamos dizer que aqui é raio 1 para simplificar, tá? Então, você tem que x² mais y² é igual a 1. Agora, se eu te disser que existe uma função y de x, tá? Vamos falar uma função f de x que satisfaz essa equação. Então, a primeira coisa, a função não é a circunferência, porque a circunferência não é função ali. Se você cortar qualquer ponto aqui, você vai ter dois valores de x. Desculpa, você vai ter dois valores de y para o valor de x. E isso fere a definição de função. Então, isso não é função. Mas você pode ter uma função f sobre a circunferência. Por exemplo, se você pegar esses pontos aqui em cima. Aqui é a função.
Dá para enxergar essa cor? Para escrever não é tão bom, né? É a função raiz de 1 menos x². Se você pegar aqui embaixo, essa é a função menos raiz de 1 menos x². Essas são duas funções. Você tem outras infinitas funções. Por exemplo, se você pegar uma função que vem daqui, aí aqui ela salta para cá, aqui ela vem, continua aqui, salta daqui para cá, até esse ponto. Isso é uma função que satisfaz a equação. E, inclusive, ela está definida para todos os valores de x entre menos 1 e 1. Só que tem vários pontos onde ela é descontínua. Tá? Eu não falei sobre continuidade. O que me interessa, no entanto, nesse exemplo, é calcular a derivada. Então, eu quero sim que ela seja contínua e que seja diferenciável também. Tá? E o que era interessante nesse exemplo, que vem de cálculo 1, tá? É que você perguntava qual que é a derivada disso daqui. Qual que é a derivada de x² mais y² igual a 1? Okay? Então, vou falar assim, eu quero a derivada dessa coisa. E a derivada dessa coisa é 2x mais 2y vezes y' de x igual a 0. Ou seja, a derivada de y em relação a x, se você isola o y ali, vai ficar menos x sobre y de x. Então, você tem uma relação entre a derivada para quaisquer das funções diferenciáveis que satisfaçam essa equação aqui. Então, se você pegar, e faça isso como exercício, se você pegar f' de x, você vai ter a derivada cai o meio da elevada a meio, que é a raiz, certo? Aí você tem a derivada do de dentro, que é menos 2x, e você tem o elevado a menos meio, que é isso aqui. Então fica menos x sobre raiz de 1 menos x², que é y. Faça a mesma coisa para esse daqui, tá? Exercício. Então, você faz esse exercício, verificar que vai valer para essa função f de x também. Ok? Então, a pergunta é justamente como é que eu resolvo esse problema. Eu tenho y' de x, de t, vamos para usar t, igual a f de t e y. E eu tenho que o y no ponto inicial é y0. E aqui, a primeira coisa que a gente vai ver é pensar de modo visual o que está acontecendo. Tá? Então, vamos desenhar. Imagina que aqui é o t0. Tá? Então, vamos desenhar essa equação diferencial aqui. Vamos fazer um exemplo sem sofrer muito, tá? Tem t vezes y, por exemplo. E vamos desenhar inclinações para cada um dos pontos possíveis. Tá? Então eu vou estar desenhando uma setinha dizendo qual que é a inclinação da função caso ela passasse naquele ponto. Então, se eu considerar o ponto 0, 0, que é aqui, vamos dizer que aqui é 1, que é 2, que é 1, que é 2, tá? Que é 3, se precisar. Se eu considerar o ponto 0, 0, y' de 0 vai ser 0. Então, aqui, a inclinação que eu tenho é essa. Então, se minha função passar nesse ponto, no instante t igual a 0, a inclinação dela é 0. Tá? É uma informação que eu tenho porque eu sei que a derivada é t vezes y. Eu não sei o y, porque eu não sei onde ela passa. Mas se ela passar, é isso. Tudo bem que, na verdade, nesse caso, começando aí, então eu sei onde ela começa. Mas um ponto mais para frente seria a mesma ideia. Se eu considero t igual a 1, e eu considero que eu estou nessa altura y igual a 0, eu vou continuar tendo isso aqui. Continua sendo verdade. Se eu tiver no t igual a 2 e o y igual a 0, a inclinação é essa. Tudo bem? Beleza. Então aqui você está vendo que se eu tiver no t igual a 0 em qualquer momento e eu andar um pouquinho nessa derivada, ele vai continuar sendo 0. Então eu consigo ver que uma solução para essa equação diferencial é y igual a 0 sempre. Se y é 0 sempre, a derivada de y também é 0 e aí fica 0 igual a 0. Beleza?
Então, é uma maneira de visualizar que essa solução existe. Agora, se eu tivesse no y igual a 1 quando t é 0, estou aqui nesse ponto aqui. Quando t é 0 dá 0, então a minha inclinação fala está indo para lá. Assim é melhor. Okay? No t igual a 1, se eu estou no ponto y igual a 1, note, estou assumindo que eu estou passando aí. Não estou dizendo que eu vou sair do y igual a 1 e vou continuar. Falando, se eu passar, independente de onde eu estiver vindo, se eu passar por esse ponto t, no t igual a 1, minha inclinação vai ser 1 vezes 1. 1 vezes 1. Que é 1, que é 45 graus. Então eu estou falando que, olha, nesse ponto a função faz isso. Ok? Só para deixar claro uma coisa. Quantas funções você conhece que fazem isso? Que passa aqui no 0, 1 com inclinação 0 e no 1, 1 com inclinação 45 graus. Uma delas seria essa daqui que faz isso. Dá para visualizar? Aparentemente sim. Ela faz isso, aí ela desce e aí ela sobe aqui desse jeitinho. Outra é uma função que faz assim, desce, sobe desse jeitinho. Ok? Outra é uma função que vem aqui por baixo e sobe desse jeitinho. Eu tenho infinitas funções que satisfazem essa propriedade, que vão passar ali com inclinação 0 e que vão estar no outro ponto com inclinação 45 graus. Eu não sei qual é a priori. Eu só sei nesses pontos que eu desenhei, que eu marquei. Tudo bem? Então qualquer uma dessas daí poderia ser. Então não estou afirmando que é nenhuma delas. Se eu tivesse aqui no ponto t igual a 2 com y igual a 1, minha inclinação ia ser 2 vezes 1, que é 2. Então eu ia estar com inclinação bem maior. Então minha função ia estar jogando lá para cima. Tá? E a mesma coisa em outros pontos. No 2, 0 é isso. E no 1, 2 ela tem essa inclinação bem maior. Aqui no 2, 2 ela tem inclinação 4, que é ainda maior, deveria ser ainda mais inclinada. Aqui 0, aqui inclinação 3, aqui inclinação 6 e assim por diante. Tá? Então o que acontece? Eu consigo ver a inclinação em cada um desses pontos. Tá? Consigo ver a inclinação em cada um desses pontos e falar, se a função passar aqui, eu sei que ela vai para lá. Como que matematicamente eu resolveria isso? Eu teria que realmente fazer uma verificação de cada um desses pontinhos e andar ponto a ponto. Eu pego um ponto, ando um pouquinho, pego um ponto, ando um pouquinho, pego um ponto, ando um pouquinho, cada uma dessas inclinações, que é exatamente uma integral. Tá? Então, uma das maneiras de resolver esse problema originalmente é você integrar de t0 até t, y' de 1t barra dt barra. Você integra a derivada e vai ser feliz. Tudo bem? Essa é uma maneira de você pensar nisso. Agora, numericamente, eu não vou fazer essa integral, eu vou aproximar. A gente até viu uma aula sobre aproximação de integral, mas não é isso que eu vou estar fazendo, eu vou estar pensando de outro jeito. E visualmente, o que eu posso fazer? Eu posso fazer exatamente o que eu falei que eu não estou fazendo, que é, eu vou pegar, por exemplo, daqui, eu vou andar um tanto, onde eu parar eu vou ver a inclinação, vou andar outro tanto, onde eu parar vou ver a inclinação, vou andar outro tanto, e assim por diante. E aí, se eu diminuir o quanto eu ando, eu melhoro o quão bom é minha qualidade de passo. Por exemplo, se eu pegar aqui de novo, andar só metade, meio, eu venho até aqui. E aqui nesse ponto é t igual a meio e o y é 1. Então minha inclinação é meio. Se a minha inclinação é meio, eu vou estar andando até aqui. E nesse ponto novo, o meu t é 1 e minha inclinação é 3 sobre 2. Vamos usar decimal. 1,5. É 1,5. Então eu vou estar andando essencialmente até aqui. Beleza? E assim por diante. Eu posso sair colocando isso e melhorando, melhorando, melhorando até chegar numa solução que seja de acordo com a verdade. Ok? Então a ideia é essa. Esse é o primeiro método que a gente vai fazer. Então a gente vai começar no ponto y0
vai andar naquela inclinação de reta uma quantidade de tempo, digamos assim, h, tá? A gente vai usar esse deslocamento aí, beleza? Então, só para estabelecer em termos mais numéricos, eu vou falar que o meu y de tk vai ser aproximado por um wk, certo? Essa é a aproximação. Eu vou usar, vamos colocar como bullet points, w0 igual a y0, e eu vou fazer o wk mais 1 ser, entre aspas, a partir de wk e tk. Então aqui, quem que é tk? Tk, essencialmente, eu estou andando t0, t0 mais h, t0 mais 2h, certo? Assim por diante. E esse cara vai ser t1, t2 e assim por diante, claro. A partir de wk e tk, andar na direção dada por a derivada. Só que quem que é a derivada? A derivada eu estava usando que era essa inclinação aqui, t vezes y, que é f. F de ty é a nossa derivada. Então, por isso que a gente fala que a gente tem uma f que depende de t e de y, para a gente jogar aqui. É a f de tk e wk. Okay? Note que não é no y, porque eu não sei o y, é no w, que é a minha aproximação. Então, andar na direção dada por tk até tk mais h, que é definido por tk mais 1. Então, como é que é isso daí matematicamente? WK mais 1 vai ser o WK, que é quanto eu estou na minha altura, mais o quanto eu me movo. Então, isso daqui é exatamente o deslocamento que eu estou fazendo na direção F de TK WK, que é a inclinação, vezes o ΔS, que é o deslocamento que eu estou dando. Tá? A variação do deslocamento. Que você pode pensar que é como se fosse a fórmula Yo-Yo Michocho, que você pode pensar que é como se eu estivesse falando de velocidade. Você decide. Okay? É exatamente uma tradução direta sobre isso, só que discreta, não contínua. Okay? E essa é a nossa primeira equação de aproximação. E ela tem um nome. Essa daqui, ou o método para se fazer isso daqui, né? Isso é o método de Euler. Okay? Você não vai falar que é equação de Euler nem fórmula de Euler, a gente fala que é o método de Euler. É o método de resolução de PVI de Euler, método de Euler. Ok? E vamos fazer um pouquinho, vamos desenhar um pouquinho desse. Vamos desenhar aqui. Então eu estou aqui com um plot. Deixa eu fazer um plot aleatório para ele fazendo o load enquanto isso. Ok? E eu vou primeiro criar a função para calcular esse método de Euler. Eu acho que eu vou fazer um pequeno corte aqui e fazer uma função para desenhar em 2 dimensões aquele gráfico de curvas, tá? Então voltamos, eu fiz essa função aqui. Inclusive depois vai estar online para você reutilizar se você quiser, ok? Essa função campo ODE com e sem exclamação. E você passa a caixa e a função que você está desenhando. Aqui tem até help nessa função já. E aqui com um exemplo embaixo, campo ODE menos 2, menos 2, menos 2, 2, menos 2, 2, da função t vezes y, que é essa função aqui, que é a que a gente estava brincando agora, tá? Legal? Então agora a gente vai fazer o método de Euler. Eu vou chamar só de Euler, porque a gente está dentro desse problema, né? Então, o método de Euler, o que eu preciso? Eu preciso do ponto inicial, t0, y0, da função. E eu preciso decidir até onde eu vou.
tá? Então eu preciso dizer até onde que eu estou calculando isso. E uma maneira a maneira mais simples de fazer isso é eu passar o tempo final. E aí eu acho que eu prefiro fazer assim, T0TF, Y0F. E o tanto de pontos que eu vou começar usando, deixa eu ver, 100 pontos, ok? Essa é uma maneira. E aí, como é que eu faço? Bom, eu vou guardar todo mundo aqui. Então, eu preciso criar um vetor que guarde todos os valores de W. E eu, particularmente, quero fazer de uma maneira não tão eficiente de memória, que é guardar o T também, para que eu possa plotar facilmente depois. Então, eu vou criar todo um vetor para o T. Nesse caso, eu sei que eu começo no T0 e acabo no TF. E eu tenho N mais 1 pontos, porque N mais 1, eu começo no T0, tá? Então, eu estou começando no T0 e vou até o Tn, minha decisão. E o Y vai ter uma quantidade de pontos semelhante, que é N mais 1. Inclusive, eu falei N, mas é N mais 1, certo? Então, tem a mesma quantidade, a diferença é que o Y começa no Y0. Inclusive, eu falei W, então vamos usar W. Então, o primeiro ponto do W é esse W0. E aí eu vou fazer N vezes o quê? K mais 1 igual a WK mais H, que eu não marquei, mas eu já vou marcar, no ponto TK, tá certo? E WK. Quem que é H? T2 menos T1. Olha que função bonita. Recebe essencialmente os pontos iniciais e até onde que eu vou. Quantos pontos eu preciso é keyword. A minha função F calcula as coisas do domínio. Calcula aqui a W no ponto inicial e atualizo. Então aqui eu uso o ponto anterior. Vejo quanto eu ando nele e atualizo minha posição atual. E fim. Vamos fazer para essa função aqui. Então aqui eu vou reestabelecer as coisas. T0 e TF vai ser menos 2, 2. O Y0 vai ser... Vamos fazer algumas brincadeiras, na verdade. Então, for Y0 em... Então a gente vai começar de vários pontos. A gente vai começar no ponto menos 2, no menos 1, no 0, no 1 e no 2. E... o que eu vou fazer é... Na verdade, eu posso fazer isso aqui antes. Tá? Passo a função. E o que eu vou fazer é... Eu vou desenhar antes toda a imagem. Inclusive não preciso fazer isso, porque já vou passar ali. E eu vou desenhar a solução aqui. E aí eu vou fazer um plot da minha solução, recebendo a solução, porque eu esqueci de receber a solução. T0, TF, Y0, F e a quantidade tradicional de pontos. A cor eu vou deixar automático, que ele marca para mim automaticamente. E obviamente eu vou saber onde ela começa. E se der tudo certo, vai ficar ótimo. E não deu certo porque eu esqueci aqui no W0 é Y0. E K não foi definido porque eu usei I. E aí está nossa brincadeira. Olha que bonito. Vamos colocar lá no width 2. Então, se eu começo aqui, estou fazendo 100 pontos aqui, tá? Ele vem e faz essa movimentação aqui e chega aqui. Ou seja, se você tiver esta situação de mundo, você começa aqui na altura menos 2, ele vai seguir essa trajetória e vai chegar aqui. Menos 1 isso, na 0, na 1 e na 2 e assim por diante. Legal? Então, ele está resolvendo aproximadamente a solução. Ok? Vamos ver o porquê que eu tenho que ficar sempre atento a essa questão de aproximadamente. Agora, não só vou plotar, como vou fazer o scatter. E no lugar de eu variar o y0,
Eu vou deixar o y0 menos 1. Eu vou variar o n. E o n eu vou colocar 100, que é quanto vocês viram. 50. Vamos colocar 20 e 10. E n igual a n. E agora eu preciso marcar quem que é essa pessoa. Vou colocar lab igual a n igual a n. Leg igual true. E aqui lab igual a nada. Eu já vi ali embaixo que o ponto ficou gigante, então vou colocar um ms igual a 2. Ok? Eu já estou incomodado com o tamanho dessas imagens, então vamos mudar para 600 por 400. Agora sim, então a imagem é gigante, a gente pode curtir. Então olha só, começando no menos 1, vamos começar no menos 2 para dar um pouquinho mais de tempo de ver. Começando no menos 2, a gente tem várias situações diferentes. Aqui as cores dos pontos não estão de acordo com as cores das retas, infelizmente. Mas você consegue ter uma noção do que está acontecendo, olha. Com essa cor n igual a 10, ele vem aqui, 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 aqui e para aqui. Com n igual a 20 ele aproxima melhor, com n igual a 30 melhor, e 50 quer dizer, e com 100 melhor ainda. Ou seja, quanto mais pontos eu uso, melhor é a solução. Beleza? Pegar uma equação diferencial que a gente conhece razoavelmente bem, que é menos 1 a 1 para ficar mais simples ainda. Vamos colocar y nesse intervalo, vai ser bom o suficiente. E a gente está falando da equação diferencial dada por y igual a y, que vai lambda vezes y, no caso lambda é 1, que é exponencial. A gente está falando y de menos 1, quanto que vai ser. E aí eu quero que a solução seja o próprio e a menos 1. Então eu vou fazer, inclusive, o y sol, que é a solução. Eu estou escolhendo para que isso aqui seja verdade. Então vai ser o y sol no t0. Beleza? O intervalo menos 2, 2 não vai estar bom. Vai ser o intervalo 0 até esse valor. Vou fazer um plot parecido, mas aqui eu vou focar em só 3 valores. Recebe Euler, calcula n igual a n. Só que eu vou plotar mais uma pessoa. Eu vou plotar no intervalo t a função y sol de t de cor preta. E é a solução. E aí o t foi definido ali em cima, não está definido. Então vou colocar y sol de t0 até f de cor preta e ele desenha para mim. E está aqui. E a legenda está na frente, então vamos arrumar isso daqui. Colocar um legend equals top left. Ok? Lembrando que se você quiser saber mais sobre plots, eu fiz um vídeo sobre plots, já tem um tempo. Então aqui em preto, ele tá... é porque tem os pontos marcados embaixo, tá bom? Então é isso que está acontecendo. Vamos tirar o scatter para ver o que está acontecendo sem os pontinhos. Aqui em verde eu tenho a primeira aproximação que ficou bem longe. Aqui em amarelo está embaixo com 1000 pontos, está muito boa. E entre as duas a magenta. E em preto a solução real do problema. Ok? Então uma coisa que é óbvia é quanto mais pontos eu considero, melhor é a minha aproximação, tá? Quanto menor for o tanto que eu ande, melhor é a minha aproximação, ok? E faz todo sentido. Então, essencialmente o que a gente viu foi essa equação aí. E aí eu vou deixar como exercício avançado, você vê justamente o seguinte. Um exercício aqui. Você vê justamente o seguinte, uma exploração. Se você considerar essa equação, y igual a y, o y de 0 igual a 1, e isso quer dizer que a solução aqui, você sabe qual que é? A solução é EAT, ok?
E aí a minha pergunta é quanto que é y de 1? Eu quero saber quanto que é y de 1. Então isso aqui é um exercício que a gente consegue fazer na mão, tá? Se eu usar h, um valor ok. Então se eu usar h igual a 0,5, por exemplo, eu sei que o meu y de 0 é 1. O meu y de meio vai ser aproximado por y de 0 mais h vezes a inclinação, que nesse caso aqui é a próprio y. Então isso daqui vai ser 1 mais meio, 1,5. E o meu y de 1 vai ser aproximadamente esse 1,5, que não é o y de 0,5, mais h vezes esse valor, que não é o y de 1,5. Isso daqui é 1,5 mais 0,75, que é 2,25. Então eu consigo te falar, olha, quanto que é E? Né? Isso aqui é o E. O E é aproximadamente 2,25. Ah, péssima aproximação, mas eu sei. E se eu usar H menor e menor e menor, vai funcionar. Vai ficar cada vez melhor. E eu consigo ver, tá? Eu consigo ver o seguinte, que o meu Y, caso W1, é W0 mais H vezes F de T0 W0. E isso aqui é W0. Então isso aqui é 1 mais H vezes W0. Meu W2, de maneira similar, ele vai ser Y mais H vezes W1, que é 1 mais H ao quadrado W0. E se você sair fazendo até o enésimo deles, isso daqui vai ser 1 mais H elevado a N vezes W0. Então qual que é o exercício? O exercício é você mostrar que o limite quando H vai a 0 de Wn é E. Beleza? Faço isso daí. Okay? Para se divertir, claro. Ok? A ideia de PVI é essa. Você tem um ponto inicial, você acha uma inclinação e vai nela. Então a gente viu numericamente não, a gente viu graficamente como é que Euler decidiu fazer esse método. Ou alguém que fez, enfim, antes de Euler e Euler só, enfim, fez melhor depois, não sei. Mas a ideia toda é, a gente viu graficamente, eu tenho um ponto, que é o TKWK, eu tenho uma inclinação, certo? E eu tenho WK mais 1, TK mais 1. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode achar inclinações melhores, ok? E aí que vem os métodos melhores do que o método de Euler. E eles são os métodos de Euler aperfeiçoado, ou Euler modificado, ou método de E1 ou ponto médio. São vários métodos e todos caem dentro de uma classe de métodos chamadas métodos do tipo Runge-Kutta, de segunda ordem, e métodos melhores que esse, como o de Runge-Kutta de ordem acima, quarta ordem sendo mais tradicional. E a ideia de todos esses métodos é a mesma. Ele fala assim, olha, em vez de considerar essa inclinação, você calcula isso daqui, aí você calcula isso daqui, aí você vai ter uma inclinação melhor. Os métodos de segunda ordem fazem exatamente isso. Eles calculam uma inclinação, aí outra inclinação, aí faz uma combinação e tem uma inclinação melhor. De quarta ordem faz isso com 4 inclinações, e aí tem uma inclinação melhor. E a ideia é essencialmente essa, fazer inclinações melhores e melhores, tá? Só que para poder chegar neles, a gente não vai usar mais visualmente como chegar lá. Até é possível para alguns deles chegar lá visualmente, mas dá um pouco mais de trabalho. O do ponto médio sendo talvez o mais simples de entender. O do ponto médio você vai até o ponto médio, aí você calcula a inclinação do ponto médio e volta no original e anda ela. Mas é mais fácil fazer
é mais fácil entender de uma maneira diferente. E a maneira correta de entender, digamos, é você primeiro voltar a entender o que é y de t mais h. E a ideia é que y de t mais h é y de t mais h vezes y' de t mais um erro da ordem de Ozinho de h. Tudo bem? Então, quando você faz essa aproximação de Euler, o que você está falando é que eu estou olhando só para essa parte aqui, e esse erro aqui eu estou ignorando. Beleza? Inclusive, esse erro aí está dizendo justamente, olha, a ordem do método é ordem 1. Tá? Tá falando que vai para 0 mais rápido do que 1, ou na velocidade do 1. Então, isso é o que está dizendo a ordem do método. Os métodos de Runge-Kutta de ordem a mais, eles vão fazer alguma coisa baseado na expansão de ordem maior. No caso, ordem 2, a expansão é essa daqui. H ao quadrado sobre 2, y duas linhas de t. Só que eu preciso voltar para o que eu tenho. Então, aqui em cima, isso daqui era o meu WK mais 1, isso aqui era o WK, H é H, e esse Y' era F de WK e era H, desculpa, e WK. Aqui eu tenho quase a mesma coisa, exceto esse Y duas linhas de T. E aí eu preciso calcular a derivada total da função f de t, y de t. Note que a derivada total não parcial, então eu preciso usar a regra da cadeia. E aí, para fazer isso, eu calculo a derivada parcial em t da função f, aplicado nesse ponto, vezes a derivada de t em relação a t, que é 1, mais a derivada parcial em relação a y da função f, vezes a derivada de y em relação a t. Então, isso daqui eu vou chamar de ft em ty. Lembrando, o subscript com a variável significa derivada, tá? E o outro eu vou chamar de fy de ty vezes y' de t. E o y' eu já vou substituir aqui, é a própria f. Ok? Então eu vou fazer isso. Só que eu vou fazer isso de uma maneira não explícita. Eu não vou usar as derivadas ft e fy. Inclusive você pode, se você tiver as derivadas ft e fy, você pode usar elas, tá? Vou inclusive mostrar. Esse método que eu acabei mostrando sem querer é o método de Taylor. Nesse caso de segunda ordem, porque eu fiz expansão até segunda ordem. O método de Taylor de ordem n, obviamente, é só fazer expansão de ordem n. Então, razoavelmente simples de entender a ideia. Então, só para mostrar, vou copiar aqui o método de Euler. E vou fazer. Só que eu preciso além da f, eu preciso da ft e da fy. E aqui é Taylor 2. Aqui na hora de calcular esse h, eu preciso calcular mais um h quadrado sobre 2 vezes aquela coisa toda que eu tenho, que está aqui anotada, ft mais fy vezes f, tá? Então, eu vou colocar aqui o fk, para não ter que recalcular, é tkwk, mais h quadrado sobre 2 vezes ft, vou colocar aqui embaixo ftk, que é o ft de tkwk, e fyk, que é fy de tkwk. Então, é ft mais fy, vou tocar, vezes fk. E esse é o novo valor. E eu vou desenhar aqui este caso. Só que eu não vou fazer vários valores de n, eu vou fazer só dois valores de n, eu vou usar n igual a 10 nos dois. Aqui o meu label vai ser Euler, botei insert sem querer. E minha cor vai ser... eu vou colocar azul.
E aqui eu vou colocar o taylorino de ordem 2. E eu preciso passar quem aqui é ft e fy. ft é 0 e fy é 1. Ok? Tá bem certinho aqui. ft e fy também com 10 pontos. Então eu vou colocar o taylorino de segunda ordem aqui. Então você olha aqui com 10 pontos apenas, tá? Então eu estou essencialmente indo em cima desses pontos azuis. Estou marcando esse ponto, esse ponto, esse ponto e assim por diante. Em azul tá péssimo e em vermelho ele já tá muito, muito bom. Quase, tá melhor do que o laranja, o magenta. Tá um pouco pior do que o amarelinho, aparentemente. Certo? É muito melhor, é claro, porque eu uso informação maior. Então, assim, a velocidade com que eu melhoro o meu método aumenta muito mais. Tá? Veja que nesse tipo de situação faz sentido a gente olhar para o erro e não para o valor da solução. Então, eu posso ignorar o campo aqui, por exemplo. Calculo Euler, e em vez de eu calcular esse ty, eu calculo menos y sol de t. E aí eu posso olhar para o erro. Deixa 100. Vamos fazer 100. Assim tá bom. E aqui eu vou fazer assim. Então, olha nada. Y sol de t. O que eu fiz de errado? Eu não tenho P. Então, desculpa. Esse daqui é o erro que eu tenho para Euler. Ele começa correto. E o erro vai até menos 0,4. E o erro para Taylor. Um minuto. E o erro para Taylor. Inclusive eu não preciso do label, porque a gente sempre sabe quem que eu estou falando. Ele está aqui em menos 0,03. Então ele já está 10 vezes menor. Se eu pegar o erro de Euler para 100, ele está 0,05. Então ele ficou 10 vezes melhor. Eu aumentei em 10 vezes a quantidade de pontos, ficou 10 vezes melhor. E aqui com 10, lembrando, o erro está 0,03. Se eu aumentar em 10 vezes, o erro vai para 0,003. Então ele ficou 100 vezes melhor. Ok? Ou seja, quadraticamente melhor. Okay? Ordem 2, quadrático, olha, alguma relação. Okay? Obviamente tem relação sim. E você pode fazer em casa exatamente a mesma coisa que a gente fez em cima para o método de Euler, para provar que para aquela equação y igual a y, ele converge. Você pode fazer, inclusive, ver que ele converge ainda mais rápido. A ideia de Runge-Kutta é que você, em vez de fazer essa expansão de segunda ordem, o que você vai fazer é usar duas inclinações. Você vai fazer um H vezes alfa capa 1 mais beta. Inclusive, eu não vou usar capa porque eu tenho K e aí não vai dar certo. Beta teta 1, beta teta 2, onde teta 1 é a primeira inclinação, então é a função f aplicada em algum ponto. E aqui, esse ponto é o ponto que eu tenho. E a teta 2 é a inclinação em outro ponto. Qual? Um ponto com delta vezes h, ou seja, delta para frente em relação a h, relativo a h. E o y não, a gente está usando w. WK mais um tanto para frente também. E esse tanto a gente pode abrir para depois descobrir que, olha, pode ser mais geral do que é, mas no fim das contas a gente vai usar a inclinação θ1, que ela já foi calculada, e a gente vai fazer, eu acho que a gente até pode colocar o H aqui já, um gama. Eu confesso que eu não lembro se a gente usa esse gama ou o HI ou não, deixa só gama. Mas, enfim, a conta vai ser mais ou menos a mesma.
Então a gente vai fazer isso. Falar, eu quero duas inclinações e faz uma média ponderada entre elas, alfa e beta. Fala assim, e por que isso é suficiente? Porque eu vou forçar ser suficiente. E aí que entra a matemática. Okay? Eu vou fazer essa equação ser equivalente a outra. Como? Expandindo θ2 e fazendo esse delta, gama, alfa e beta satisfazerem algumas condições. Então eu vou expandir aqui o θ2. Ele é F. Eu vou sumir com o K, tá? T mais ΔH, W mais gama Hθ1. Isso expandindo é TW, que eu gosto, FT, ok? Aqui não é um vezes, é aplicado, deixa eu até escrever assim, FT vezes ΔH, mais FY em TW, vezes gama Hθ1, mais um errinho aqui que depende de raiz de ΔH quadrado mais gama Hθ1 quadrado, ok? E isso daqui é Ozinho de H, porque não vai ter H nas coisas, tá? Mas a gente não sabe disso ainda, vai saber. E aí o que acontece é que para isso daqui ser equivalente ao de cima, então vou escrever tudo por extenso, mais H vezes alfa, essa inclinação θ1, mais θ2. E θ2 quem que é? Desculpa, beta θ2. E θ2 quem que é? Isso aqui é θ1. Então, θ2 quem que é? É θ1 mais ΔH FT mais gama Hθ1 FY. Isso daqui é conjectura. E Taylor é Hθ1 mais H quadrado sobre 2, θ1 mais, desculpa, não é θ1, FT mais θ1 FY. Isso aqui é Taylor ordem 2. Então, pause e volte um pouquinho para você ver. Aqui. Você não lembra, inclusive ele não está na página mais, é só você, certo? Olhar aqui. Método de ordem 2, essa é a coisa que apareceu a mais, tá? Então tá aqui embaixo, h quadrado sobre 2, ft mais θ1 fy. E aí você tem que fazer as duas coisas serem iguais. Essas duas coisas serem iguais é o quê? Olha, esse cara aqui, ele é h vezes isso, mais isso aqui multiplicado, e os outros dois têm h. Então isso daqui é h vezes Hθ1 vezes alfa mais beta. Então, alfa mais beta tem que ser 1. Simples assim. Esse outro aqui, tudo, vezes beta, vai ser o que sobrou. Vai ter h quadrado, não tenho sobre 2, delta ft mais, tô vendo, falta um beta, delta beta ft mais gama beta θ1 fy. E isso daí tem que ser igual a esse h quadrado sobre 2 ft mais θ1 fy. E claro, existem maneiras que você pode generalizar e falar assim, ft mais θ1 fy pode ser mais geral do que o que eu tenho, mas a gente vai olhar para esses caras individuais. Simplifica bastante esse processo. E para esses dois serem iguais, eu preciso que esse θ beta 2 seja igual a meio, delta beta, quer dizer, seja igual a meio, e esse gama beta seja igual a meio. E aí você vai ver que eles são iguaizinhos. E aí eu tenho as equações que descrevem o que tem que ser satisfeito por conjectura de ordem 2. São essas equações aqui.
É isso. Isso é o Runge-Kutta de ordem 2. Você faz isso usando as equações lá em cima, tá? Calcula θ1, calcula θ2 nesse novo ponto. Se satisfaz isso, ele é um Runge-Kutta de ordem 2. E a gente vai fazer exatamente isso. Eu acho que eu consigo, inclusive, deixa eu ver. Não tá mais aqui. Vou colar a Taylorine. Copiou e colou. Runge-Kutta 2. Mesma coisa aqui, tá? Só que eu vou pedir um beta também. E eu vou fazer tudo em função de beta, tá? Então aqui o alfa vai ser 1 menos beta, o delta vai ser 1 sobre 2 beta e o gama também vai ser 1 sobre 2 beta. Tô fazendo tudo em função de beta, porque beta aparece em todo mundo. Note que se beta for 0, não funciona. Então a primeira coisa, assert beta não é 0. Ok? Se beta for 0, ele vai dar erro, vai explodir, vai todo mundo... sabe? Enfim. Deixa essa primeira parte igual. E aqui onde interessa, o alfa é 1 menos beta. O delta é igual ao gama, que é 1 sobre 2 beta. FK, na verdade, a gente estava chamando de θ1. E o θ2 é o FTK mais delta vezes H. E WK mais gama vezes... Note que eu poderia ter escrito de outro jeito, mas não quis. Gama vezes delta vezes θ1. E aí, no fim das contas, isso daqui é simplesmente alfa θ1 mais beta θ2. Ok? E isso só isso aqui, acabou. É Runge-Kutta de ordem 2. E vamos ver? Vamos ver se funciona. Já pensou? Não funciona? Fiz tudo isso, ele falha? Não, vai funcionar assim. E aqui eu vou ter RK2. Tá? Mudei o nome. Runge-Kutta de ordem 2. Eu preciso passar um beta para ele. E um beta que eu vou passar primeiro é o beta igual a meio. Então, e vamos mudar a cor também. Vamos colocar magenta. E olha só, ele ficou em ciminha do outro, tá? A gente não consegue ver uma diferenciação desses dois. Se eu colocar um beta igual a... Opa, travou. Só um minuto. Por essa e outras que eu não estou usando o Jupyter no dia a dia. Ok, foi. Roda de novo, foi. Vamos colocar, por exemplo, 1.0. Rodou, tá ali, em ciminha, essencialmente. Só que, claro, esse em ciminha é porque a gente não consegue ver com detalhes. Vamos ver com detalhes. Cadê o erro? Com detalhes eu vou colocar Runge-Kutta 2 aqui. E aqui eu vou colocar o meio. Tá aqui. Vou colocar meio, 1.0, 2/3, 3 levemente diferentes. E ele vai plotar errado, que eu não coloquei um plot antes. E aqui não dá pra ver diferença nenhuma, são muitos pontos. Bom, eu não consigo nem ver a diferença. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada nesse cálculo do beta aqui? Ele deveria ser equivalente, mas igual? Não é possível. Deixa eu tirar o line read, pode ser. Eu não estou usando cores, tá bom? Vocês estão vendo que eu não estou usando cores. Ah, pode ser porque a função é muito simples, tem isso daí, né? Então vamos colocar uma função mais complicadinha.
e ver o que acontece. Infelizmente, inventar solução on the fly não é tão simples assim, tá? Então, vamos pensar aqui uma. Vamos fazer equação diferencial. Y, a solução que eu quero vai ser t quadrado vezes seno de t. Sempre coloca seno, fica legal. A derivada dessa função vai ser 2t vezes seno de t, mais t quadrado vezes cosseno de t. Isso quer dizer que eu posso descrever a função. O problema do cosseno é que aí eu não tenho ele. Mais paciência. Eu posso descrever a derivada como 2t eu não quero... Não, vai ficar ruim se eu colocar esse cara aqui. Vamos colocar só exponencial de t. 2t exponencial de t. Mais t quadrado exponencial de t. E isso daqui, t quadrado, 2t vezes exponencial, então fica 2t. Eu vou colocar vezes exponencial de t. Aí eu coloco esse t para dentro. Coloco um t a mais e divido por t. E mais o próprio y, certo? Isso daqui é exatamente quem? O y. Então a equação é 2y sobre t mais y. Eu só preciso começar no t positivo. Então, vou começar no t igual a 1. Pelo crescimento disso daqui, eu vou colocar um menos. E aqui menos, então aqui menos. Menos. O 2t vezes exponencial de menos t, eu coloco t quadrado. Então é isso aqui. Então essa daqui é a equação diferencial. Do 1 até o 2, a solução é para ser t quadrado vezes exponencial de menos t. O meu f de t é 2y sobre t menos y. Isso aqui não é necessário, isso aqui não é necessário. E eu vou plotar essas pessoas todas no intervalo e ver que de fato elas ficam levemente diferentes. Então agora sim. Então olha, eu estou no 1, fui até o 2. Nesse intervalo o meu erro foi de 0,015 para as 3, mais ou menos, diferente, tá? O erro foi 3 vezes maior na azul, que foi a Ronjicuta com beta igual a meio. Só para a gente saber qual é qual. E foi melhor na vermelha, que a beta igual a 1. Mas isso não é uma regra, é só acontece. O que é interessante eu vou colocar 10 vezes mais pontos, eu estou com 0,015, 10 vezes mais pontos, e o erro foi para 2 vezes 10 a menos 5. Tá? Então o erro ficou 100 vezes melhor. Continua valendo o quê? A ordem do erro. É um método de segunda ordem. Beleza? Então, resumindo, voltando para tudo, o método de Runge-Kutta é esse método. Você faz F, TK, WK. TK mais ΔH, WK mais gama H teta 1 e o WK mais 1, WK mais H alfa teta 1 mais beta teta 2 e escolhe esses caras satisfazendo isso daqui. Okay? Isso é um método de Runge-Kutta de ordem 2. Se você escolheu o beta igual a um valor específico, ele tem um outro nome também. Então, beta igual a meio, se eu não me engano, é o método ponto médio. E aí, como é que ele fica nessa situação? Por que aparecem essas coisas? Então, por exemplo, beta igual a meio, o teta 2 fica sendo f de tk mais meio h e wk mais meio h teta 1. E quem que é o meu wk mais 1?
é WK mais H sobre 2, θ1 mais θ2. Ou seja, ele está fazendo a média desses dois. E o θ2, ele pega exatamente metade do caminho. Esquece isso. Tem o ponto TK, WK. Ele fala, essa daqui é a minha inclinação θ1. Okay? Essa inclinação é θ1. Vou colocar θ1 aqui, porque não é visual. E ele vai só até aqui, pega esse ponto e fala, qual que é a inclinação aqui? A inclinação aqui é essa. Ele pega esse cara, transporta ele para cá e anda em cima dele. Então por isso que ele é um ponto, enfim, na verdade ele não anda em cima dele, ele faz uma média entre esses dois, né? Ele pega esse ponto, transporta para cá, ele anda entre os dois, certo? E por isso que ele é chamado de ponto médio, porque ele vai até o ponto médio no intervalo e ele faz a média depois. Se eu pegar o beta igual a 1, é uma coisa completamente diferente. O θ2 é f de tk mais h. O WK mais H θ1, ou seja, é o passo de Euler, então ele faz o passo de Euler inteiro, e o θ2 é a nova inclinação, só que ele pega o WK mais 1 como sendo WK, mais o alfa é 0, então fica só H θ2. Então ele faz assim, olha, vou lá, quanto que é? Ah, é isso? Aí ele volta e usa isso. Então ele dá dois passos, ele dá um passo, volta e usa esse passo novo no passo antigo. Enfim, Inception, ok? É isso que acontece. E existem outros. Existem esse beta igual qual que é o nome? Existe esse beta igual a 2/3 ou é 1/3, eu não lembro, que também é um conhecido. E eu posso até, a priori, usar betas negativos. Ok? Só para título de curiosidade, a gente pode fazer uma brincadeira aqui. Isso funciona para esse método em particular, tá? Fazer essa brincadeira. Que é fazer um erro em função de beta. E o erro em função de beta vai ser o quê? Vai ser calcular e me retornar um... Aí eu posso decidir como é que eu quero fazer, né? Y é Y na solução de T. E eu posso pegar o máximo, a soma de todos. Eu acho que eu vou pegar a norma, que aí já fica a soma ao quadrado. Ok? Então aqui eu calculo em função do beta. E eu posso falar, olha, me dá aí o plot do erro, desse erro de beta, usando betas entre -1 e 2. Só pra gente ver o que acontece. E ele dá erro, porque eu não defini a norma. Como vocês bem conhecem, usar o pacote linear álgebra é sempre essa mágica. Claro, ele deu erro aqui no 0, então a gente pode... A gente pode fazer uma coisa que obviamente vai dar... O erro é perfeito, então a gente sabe que está errado. If ABS... se o beta não pode ser 0, então se o módulo do beta for menor que 10 a menos... Vamos colocar 0,05. Eu vou retornar 0. Eu faço assim. Return 0. Pronto. Então aqui no começo, se eu tiver entre menos 0,05 e 0,05, ele vai retornar 0. Então a gente sabe que não é a solução de verdade, tá? Então olha, para alguns valores de beta ele vai realmente próximo do 0, ele piora. E para alguns ele melhora, mas o erro ficou muito grande próximo do 0. E para frente ele melhorou um pouco. Inclusive no nosso exemplo a gente viu que o melhor deles foi quanto maior melhor. Nesse exemplo que a gente mostrou aqui, quanto maior melhor. Legal? Então a gente consegue achar um exemplo onde isso não é verdade. Então naturalmente tem aquele que a gente acabou de conversar, que é o da própria solução da prova exponencial, que é simplesmente isso. Solução exponencial e coisa é isso. Só que como ele não tem nada ali, o erro é constante, não faz diferença nenhuma. E a gente pode... Opa, começar a aparecer mensagens. Mas a gente pode fazer outras brincadeiras. Eu, inclusive, vou deixar vocês investigarem um pouco, senão eu faço tudo sozinho.
beleza? Eu tô encerrando essencialmente porque eu tenho outra reunião depois, só como vocês perceberam. Tá? Então é isso. Essencialmente, o método de Runge-Kutta de ordem 2 e o método de Euler tá aí feito. Isso é a essência do problema de valor inicial. Na prática, o que as pessoas fazem de verdade, digamos assim, para problemas problemas de valor inicial que não exigem de muito preparo, tá? Existem problemas muito difíceis que precisam de um grande preparo, é usar o método de Runge-Kutta de ordem 4. Tá aqui. O médio Runge-Kutta de ordem 4 segue a mesma ideia. Eu vou fazer alguma coisa no ponto inicial, depois eu uso essa inclinação para calcular uma nova inclinação, uso essa inclinação para calcular uma nova inclinação e assim por diante, e faço uma média das 4. É a mesma ideia repetidas vezes, tá? Só que, obviamente, é muito mais complicado você chegar nessa fórmula e mostrar que ela realmente funciona. Então, a gente nunca que vai fazer, eu acho que eu nunca fiz na mão. Enfim, recomendo você fazer se você realmente for muito cético, mas separe algumas horinhas aí para poder escrever, ok? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de problema de valor inicial. Nossas próximas aulas incluem a gente trabalhar com problema de valor inicial para sistemas e problemas de valor de contorno, que continua sendo equação diferencial, só que agora minha preocupação é, eu tenho duas coisas aqui fixas e eu sei como se comporta no meio e eu quero saber qual que é a solução, tá? Por exemplo, você tem uma barra de metal, você tem calor de um lado ou isolante de um lado, enfim, e você tem algum tipo de calor no meio ou dissipação e você quer saber qual que vai ser a temperatura que vai chegar a essa barra daí. Extremamente importante no motor de carro, né? Se você tem um motor de carro, você quer saber qual temperatura que ele vai chegar. Você tem um lugar ali no motor que ele dissipa o calor, e aí você quer saber se ele vai explodir, por exemplo. Ok? Então é bastante relevante. Obviamente a gente vai ver a versão extremamente simplificada, que é só em uma retinha. Mas começa daí. Então se inscreve no canal, deixa um like e deixa um comentário no vídeo se você tem algum interesse em algum tópico específico de cálculo numérico, para ver se eu consigo abordar. Tudo bem? Obrigadão e até a próxima.